História completa do Antigo Egito. Você já imaginou viver em uma terra onde os reis eram considerados deuses? Onde cada nascer do sol era visto como um presente divino? E onde o deserto escondia segredos que ainda hoje ninguém conseguiu decifrar completamente? Pois é, essa é a história do Antigo Egito, uma das civilizações mais fascinantes, misteriosas e duradouras de toda a humanidade. Mas como tudo isso começou? O rio que criou uma civilização. Tudo começou às margens do Nilo, o rio mais extenso do planeta. Há mais de 5.000 anos antes de Cristo, tribos migraram para o norte da África e encontraram no Vale do Nilo a chance de sobreviver. Todos os anos o rio transbordava, deixava a terra negra e fértil, e isso transformava o deserto em vida. Os egípcios chamavam suas terras de Kemet, Terra Negra, e acreditavam que o Nilo era um presente dos deuses. Mas o rio não era apenas fonte de vida. Ele também foi palco das primeiras guerras pelo poder. O Egito se dividia em dois, o Alto Egito, ao sul, e o Baixo Egito, ao norte. E logo alguém teria que unir essas duas coroas. O primeiro faraó. Por volta de 3100 a.C., um rei chamado Narmer, também conhecido como Menes, iniciou uma campanha militar que mudaria a história. Ele derrotou rivais, unificou as terras e se tornou o primeiro faraó do Egito. Seu casamento com Neith-Hotep, uma princesa do norte, pode ter sido o primeiro exemplo de aliança política matrimonial. E há indícios de que ela tenha governado após sua morte, o que faria dela a primeira mulher da história a liderar uma dinastia. A partir desse momento, nasciam as dinastias egípcias, e o poder dos faraós cresceria até ultrapassar os limites humanos. Faraós, deuses na terra. No Egito, o faraó não era apenas um rei, ele era um ser divino, um descendente direto do deus Horus. Isso dava ao faraó não apenas poder político, mas também religioso, militar e espiritual. Ele era comandante do exército, juiz supremo, chefe dos sacerdotes e guardião da ordem cósmica, chamada Ma'at. Mas manter esse poder exigia mais do que palavras. Era preciso criar símbolos eternos. E foi assim que nasceram os monumentos mais impressionantes da antiguidade. O Império Antigo. A Era das Pirâmides. Por volta de 2680 a.C., começou o Império Antigo. Foi o auge das construções monumentais. O faraó Djoser mandou erguer a primeira pirâmide em Saqqara, projetada por arquiteto e sacerdote Imhotep, que mais tarde seria venerado como um deus. Mas o ponto alto veio em Gizé. As pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos foram erguidas com tamanha perfeição que até hoje desafiam a lógica humana. Como blocos de até 80 toneladas foram movidos sem máquinas modernas? Foram realmente apenas camponeses em corveia, trabalho obrigatório ao Estado? Ou havia técnicas perdidas que desapareceram com o tempo? O mistério permanece. E talvez seja isso que mantém o fascínio até hoje. Crises e renascimentos. Por volta de 2200 a.C., uma seca devastadora atingiu o Nilo. Colheitas fracassaram, o povo passou fome e a autoridade dos faraós entrou em colapso. O Egito mergulhou no primeiro período intermediário: revoltas, invasões, fome e caos. Mas, como uma fênix, ele renasceria. Império Médio. Estabilidade e expansão. Do 2050 a.C. em diante, o Egito voltou a florescer. Surgiram faraós poderosos que restauraram a ordem, expandiram territórios e incentivaram o comércio. Mas não duraria para sempre. Invasores de Oriente, os Hicsos, trouxeram novas armas, como cavalos e carruagens de guerra, e por um tempo dominaram o Egito. Mas essa humilhação despertou a fúria dos faraós do sul, e um novo império estava prestes a nascer. Império Novo. Glória e conquistas. Por volta de 1550 a.C., o Egito entrou em sua era mais poderosa, o Império Novo.
Foi neste período que governaram alguns dos faraós mais lendários da história. Hatshepsut, a rainha faraó que transformou o Egito em uma potência comercial. Tutankhamon, cujo túmulo intacto revelaria segredos milhares de anos depois. Akhenaton, o faraó herege que tentou impor o monoteísmo do deus Aton. E Ramsés II, o grande que lutou contra os hititas na famosa Batalha de Kadesh e ergueu templos colossais. Foi uma era de riqueza, conquistas militares, templos gigantes e diplomacia internacional, mas também de tensões internas. Religião, deuses e a vida após a morte. No coração da cultura egípcia estava a religião. Os egípcios acreditavam em dezenas de deuses: Ra, Ísis, Osíris, Horus, Anubis, cada um com seus templos, sacerdotes e rituais. Mas havia algo ainda mais poderoso: a crença na vida após a morte. O corpo precisava ser preservado para que a alma, o Ka, continuasse existindo. Foi assim que surgiu a mumificação. Os mortos eram cuidadosamente embalsamados, envoltos em linho e colocados em tumbas cheias de objetos, alimentos e até animais. Tudo para garantir uma eternidade confortável. E quando o faraó morria, ele não partia, ele se transformava em um deus. O declínio do Egito. Com o passar dos séculos, o poder dos faraós começou a enfraquecer. Invasões estrangeiras, líbios, núbios, assírios, persas, até que em 332 a.C., Alexandre o Grande conquistou o Egito. E mais tarde, os romanos tomaram o controle. Era o fim do Antigo Egito como império independente. Mas seu legado jamais desapareceu. Enunciaram: o legado eterno. 12 séculos depois da queda de Roma, as pirâmides ainda estavam em pé. Os templos ainda impressionavam viajantes. E os hieroglifos continuavam indecifráveis, até a serem traduzidos com a pedra de Roseta no século XIX. Hoje, o Egito Antigo continua a nos fascinar. Seus mistérios, seus faraós, seus deuses. E a pergunta que nunca cala: será que conhecemos mesmo toda a verdade sobre o Antigo Egito? Ou ainda existem segredos enterrados nas areias esperando para serem descobertos? E você? Já conhecia a história do Antigo Egito? Conhece alguma curiosidade? Deixe nos comentários e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima!